coisas muito populares aqui, muito ligadas a tradições populares, né? Agora, mais do que usar uma linguagem regional, que é estranha para nós, né? Nós somos pessoas urbanas, né? Em boa medida, eu acho que somos todos aqui pessoas muito urbanas, né? Então, essa linguagem do sertão, de fauna, flora, barulhos, procedimentos de sertanejo, é estranha para nós. Tem um monte de palavra que a gente não conhece, né? Mas não é só isso. Não é só usar uma linguagem que é específica desse lugar. Ele vai criar palavras novas, neologismos, inclusive usando mecanismos de produtividade de outras línguas. Tá? Então ele vai pegar... Pensem na ideia de produtividade. Você pega, por exemplo, um morfema e você vê, checa, né? Isso é um exercício de linguística, né? Você checa a produtividade dele, né? O sufixo, um determinado sufixo, ou um determinado radical, né? Então, e se você fizer isso misturando radicais de línguas diferentes? Ou trazendo para o português uma palavra que não é do português, né? Um empréstimo. Tá? Eu trago aqui uma outra citação, esse é um site, tá? Do Núcleo de Estudos de Linguística, tá? Da USP. Eles têm um grande conteúdo sobre literatura, um conteúdo, assim, bem... eu não vou dizer básico, mas é um conteúdo que é bastante completo, tá? É mais do que o ensino médio, tá? Bem mais. Se você quiser dar uma olhada e dar uma estudada por lá para ter uma noção de movimentos, coisa e tal, é melhor que a Wikipédia, tá? Lá no final da apresentação tem o link. Em suas obras estão presentes os termos coloquiais típicos do sertão, aliados ao emprego de palavras que já estão praticamente em desuso. Então, ele puxa de volta palavras antigas, né? Há também a constante criação de neologismos nascidos a partir de formas típicas da língua portuguesa, denotando o uso constante de onomatopeias e aliterações. O resultado disso tudo é a beleza de palavras como refrio, retrovão, levantante, desfalar. Não é eu me calei, eu desfalei. Ou frases brilhantes, como os passarinhos que bem me viam, né? Então ele está pegando o som que o bem te vi faz, ele transforma num verbo. Eles bem me viam. É lindo isso. Isso é de uma beleza, assim, incrível, assim. E aí se deu o que se deu, o isto é. Opa, como assim? Tem que ver o contexto onde é que isso está, né? Eu tenho outros exemplos aqui para nós. Enxadachim. Tá? Isso é a enxada com o espadachim. Aí ele usa isso para se referir a um trabalhador braçal do campo. Alguém que maneja a enxada com a perícia de um espadachim. Então, ele pega o significado das duas palavras e une em uma só. É o enxadachim. Embriagatinhar. Embriagar, ou seja, encher a cara. A pessoa que enche a cara, o que acontece com ela? Ela não consegue ficar de pé. Se ela não consegue ficar de pé, ela engatinha. Então, ela está a embriagatinhar. Velvo. Velvo é um dos empréstimos que ele faz. Isso vem de velvo. Significa veludo em inglês. Ele vai usar velvo para se referir a... Sabe aquelas plantas? Tem algumas plantas que têm folhas que são peludinhas. A gente encosta nelas e elas são macias, tem pelo. Ele chama de velvo. Tá? De velvet. E circuntristeza, ou a tristeza que me cerca. Pense em circunnavegação. O que é circunnavegar? É dar a volta ao mundo. Né? Então, é circular alguma coisa, dar a volta em alguma coisa. Né? Então, é a tristeza que me cerca.
Vê se não é um conceito muito bacana. É um conceito muito produtivo, literariamente falando, né? E essa aqui que é uma das minhas favoritas. Tá? Isso aqui é num momento no Grande Sertão que eles estão fazendo uma tocaia, porque eles são jagunços. Tá? Esses sertanejos não são quaisquer sertanejos. Eles são jagunços. Tá? Haja de contar o que foi. O todo de se escorregar para cima e encosta até o ponto de onde a espera de tocaia devia de ser. Então, a gente tem jagunços que estão fazendo uma tocaia. Eles estão esperando pessoas, um outro grupo, na verdade, de jagunços passar para atacar. Então, eles estão de tocaia. Tá? E aí eles têm que subir um negócio, tem que subir uma colina, sem fazer barulho. Tem que subir de uma maneira muito natural, assim, muito suave, sem fazer barulho algum, né? Então, pensa na ideia de escorregar suavemente. Ele escorrega para cima, ele não escorrega para baixo. Ele está fazendo um movimento de escorregar mais para cima. Isso implica um monte de coisas. Isso implica o silêncio, isso implica o conhecimento de como fazer isso, de como se mover em silêncio numa tocaia, escorregar para cima. Tá? Isso é muito inovador. Isso é muito diferente de tudo que já tinha sido feito. Isso cria uma possibilidade de sentidos que é, assim, imensa. Esse tipo de palavra, esse tipo de mecanismo de criação linguística. Tudo bem, pessoal? Estão vivos? Sim. Então, aqui eu trouxe um parágrafo. Esse é o primeiro parágrafo do Grande Sertão. E eu vou fazer uma coisa, eu vou aumentar ele aqui para ter certeza que a gente consegue ver belezinha. Salvar. Opa! Aqui. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não, Deus esteja. Eu vejo em mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia faço gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que por defeito, como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram, era o demo. Povo Prascóvio, mataram. O dono dele, nem sei quem for, vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas, olha, quando é tiro de verdade, primeira cachorrada, pega latim instantaneamente. Depois, então, você vai ver se deu mortos. O senhor tolera, isso é o sertão. Uns querem que não seja. E situado o sertão é por os campos gerais, afora, adentro, eles dizem fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia, Toleima, para os de Corinto, do Curvelo. Então, o aqui não é dito sertão? Ah, aqui tem maior. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com uma casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arrojo da autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes. Mas hoje, que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de vargens, de bom entender, os vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá. Os gerais correm em volta, esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe, pão ou pães, é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Essa é a primeira
patada. Ele começa assim, esse é o primeiro parágrafo. Nonada. Então aqui eu já tenho um neologismo. Nonada, isso é non, tá? É latim. E nada. Não é nada. Não é nada. É isso que ele está falando. Tá? E aí eu tenho esse texto que ele parece todo desencontrado. Por quê? Porque ele está falando da história do bezerro e de repente está falando do sertão e de como ele ria as risadas e mataram o bezerro e daí o pessoal dos outros lugares e o porquê que dizem que não é sertão onde ele está e o que tem de maior. É muita coisa, é uma quantidade de informações assustadora, assim, por isso que as pessoas têm medo. Tá? E aí, eu digo para vocês, o Grande Sertão, ele tem um período inicial. Tá? Para a gente ler o Grande Sertão, a gente tem que passar assim, até a página 80, 100. Se você passar da página 80, 100, você vai embora. Esse começo, a gente precisa se habituar com isso aqui. Tá? A coisa vai assim. Ela vai ficando, a gente vai entrando nessa linguagem. A gente vai começando a entender, a despeito de palavras que a gente não saiba o que são. A gente começa a entender. Tá? E aí a gente começa a entrar efetivamente nesse universo. Tá? E essa é a grande característica dele. É esse uso de linguagem. Tá? Eu trouxe muitas amostras hoje para a gente olhar. Se a gente não vai poder ler esse livro, então que a gente tenha algo dele para a gente começar. Tá? E sim, eu vou dizer um negócio para vocês. Vai ter spoiler. Sinto muito. Eu preciso dar spoiler hoje. Então, aqui a ideia do fluxo de consciência, né, que eu falei. Aqui ele fala de muitas coisas acontecendo, né? E as coisas vão passando pela cabeça dele e ele fala. Ele simplesmente fala, né, sem muito filtro, né? Ele vai de um assunto para o outro, de uma coisa para outra, sem muito anúncio para nós. Aqui. Isso é fluxo de consciência. O termo é criado pelo William James, aquele que o Bradbury cita, né? Lá junto com Freud, né? E o James vai falar isso aqui, ó. O primeiro e mais importante fato concreto que cada um afirmará pertencer à sua experiência interior é o fato de que a consciência, de algum modo, flui. Estados mentais sucedem-se uns aos outros nela. Se pudéssemos dizer pensa-se do mesmo modo que chove ou venta, estaríamos afirmando o fato de maneira mais simples e com o mínimo de presunção. Como não podemos, devemos simplesmente dizer que o pensamento flui. Ele flui de um ponto para o outro, né? Como eu falei antes, eu estou aqui dando aula para vocês e daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome. Daí, fome, eu vou pensar, eu estou dando aula para vocês e pensando no Guimarães Rosa, mas o que tem na geladeira? Tem frango, depois que meu marido chegar a gente vai fazer comida, e então a linguagem do Guimarães Rosa, é assim que a coisa funciona. Tá? Na literatura brasileira, o Guimarães Rosa vai fazer, a Clarice Lispector, o Graciliano, o Raduan Nassar é um cara muito mais próximo de nós. Vocês conhecem o Raduan Nassar?